Falando Negócios, aqui no nosso estúdio privado. É um espaço que a gente recebe todas as pessoas para produzir seu conteúdo, para falar sobre inovação, tecnologia, para falar sobre novidades. E hoje estamos aqui com o pessoal que vai falar para você o como você pode melhorar a maneira como você enxerga o mundo. Vamos nos apresentar Alexandre e Josiel. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso podcast. Poderia começar se apresentando, Josiel? Tá, meu nome é Josiel, eu trabalho no ramo de ótica há 27 anos, sou apaixonado pelo que faço. E o meu sócio Alexandre. Seu nome? Josiel Pereira Lima. Certo. Alexandre, essa pessoa incrível que faz 1.500 coisas, embaixador da Nigéria, né? Parabéns pela sua diversidade, assim, amo estar perto de pessoas como você, que faz tantas coisas ao mesmo tempo. É um aprendizado atrás do outro. É verdade, primeiramente quero agradecer a você, Cléo, por esse trabalho fantástico que você faz, principalmente quando a gente fala em linkar negócio, a gente de antemão já lembra eu falo assim, de milhares de habilidades que nós seres humanos temos que desenvolver. E a Cléo é uma das mulheres mais importantes dentro da atualidade nessa questão da comunicação, que linka pessoas para que a gente possa interagir umas com as outras. A gente fala que o mundo necessita de ações como essas, de que a gente fala de interação. E essa interação você está fazendo hoje com a gente aqui, principalmente para a gente falar sobre a saúde ocular. Então, o meu nome é Alexandre Fatolado Sumô, sou empresário, sou comendador. Atualmente, nós estamos trabalhando com um fator principal de levar esclarecimento para toda a população em relação à acuidade visual. Tenho o prazer de ter um sócio como o Josiel, que praticamente é uma das pessoas que mais conhece da saúde ocular no ramo do óptico, que ele trabalha com muito carinho e, acima de tudo, com uma precisão técnica. Uau! Josiel, olha aí a responsabilidade sobre para você, hein? Assim, então você é o cara que vai fazer a pessoa enxergar, deixar harmonioso o rosto da pessoa. Fala para mim, como que você consegue conciliar a tecnologia e a beleza nos óculos das pessoas? Como todo produto, a ótica ela vem acompanhando o mercado, a tecnologia mundial, e não é diferente hoje, assim como o trabalho do dentista, assim como você vê em aparelhos celulares, em TV. Hoje a qualidade visual melhorou muito, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. O que realmente essas lentes podem fazer, o que as novas tecnologias fazem em benefício do cliente, né, o paciente, do usuário. Certo. Mas ele falou que você é um especialista. Conta um pouco da sua experiência. Sim, eu realmente conheci o ramo. Eu estava com 21 anos e com 22 anos eu fui trabalhar em uma multinacional, aonde eles trabalhavam bastante na parte de ensinamentos, uma cultura japonesa muito forte, com muita ética, muita clareza e muito detalhe, né, no trabalho. Uhum. Eu trabalhava nessa empresa que estava nos melhores shoppings, então a gente conseguia ter os melhores cursos com os melhores profissionais do ramo, aonde realmente despertou a paixão e o interesse de levar o melhor, porque hoje é um ramo que não sei se é bom para mim ou se é ruim, né, da questão, porque tem muita gente mal informada aí na questão da ótica. Tem muita ótica que você entra, porque a impressão que dá-se é que quando você tá numa ótica é tudo igual, você pegou o óculos aqui, escolheu, tirou a receita e vai dar tudo certo. Quando na realidade existe muita coisa, e às vezes o ótico ele não tá, ou não tem a informação para dar todo o trabalho, toda a tecnicidade para o nosso paciente ou para o cliente. Você falou o ótico. Isso, na verdade teria que ser, né? Mas existem muitos balconistas, né? Eles não têm o preparo. E é nesse ponto que a gente trabalha bastante para preparar os nossos colaboradores para que eles tenham essa boa comunicação com o cliente, todo o cuidado, toda a técnica que eu aprendi. Hoje eu tenho o prazer de estar ensinando mais de 70 colaboradores. Uau! Nossa, Alexandre, que maravilha, né? Ter um parceiro assim que consegue
cumprir uma parte importante do negócio, né? Sim, um ponto importante que a gente fala, que principalmente ele citou, quando nós temos as nossas contratações dos nossos colaboradores, a gente tem essa exigência de passar por um processo de aprendizagem. Para quê? Porque a gente fala, é muito importante, nós estamos vendendo saúde. Sim. Então a saúde ocular é extremamente importante. Então isso faz com que realmente quando chega um cliente para dentro das nossas lojas, a nossa preocupação é entender a cada caso. Por quê? O que acontece? Hoje a gente vê que infelizmente muitas pessoas não sabem que muitos pais com seus bebês às vezes tem DST, tem herpes e beija a criança no olho e acaba ficando cega em relação a isso. Infelizmente, muitas pessoas não têm esse conhecimento. E cabe nós, como empresários na área da saúde, a gente está alertando a população. E mais importante também, a gente, principalmente idosos, tem essa questão da higiene pessoal, tem incontinência urinária, quando vai fazer xixi, as suas necessidades, não lava a mão e leva as mãos até os olhos, acaba infeccionando e trazendo algumas gravidades oculares. Então, o ponto principal dentro da questão dos nossos atendimentos, esse olhar realmente muito detalhado e também passar hoje as melhores tecnologias. É até interessante, eu pedir para o José explicar hoje uma das tecnologias que se chama Freeform, né, José? Referente à tecnologia Freeform, é importante entender um pouquinho como que funciona essa tecnologia e que de fato ela pode fazer. Sim. Que às vezes a gente entra numa loja e eu se falar assim em lentes de 300, 500, 700, e se você olhar bem, existem lentes de até 20 mil reais. Será que isso aí faz diferença mesmo? Será que isso daí é a loja que está enganando ou existe mesmo uma tecnologia que muda a vida do usuário ao ponto dele fazer um investimento melhor? Então, realmente, essa tecnologia ela entrou para renovar e para mudar muita coisa. Então, nós tínhamos um modo de fazer as lentes que era por forma de lixamento da lente. Você colocava um bloco e esse bloco, essa lente, no bloco, ela era moldada ao bloco de acordo com a graduação e ela chegava no seu grau. Hoje a forma de fazer é muito diferente. Você usa um diamante que vai cortando a lente pedacinho por pedacinho. Se vocês conhecem o pixel, ela vai trabalhar cada pedacinho. Então a tecnologia de 2014 para cá, ela entrou. Na verdade, a tecnologia Freeform, ela tentou entrar no mercado desde de 2000, por aí, né, no final da década de 90. Só que ela foi se ajustar mesmo agora em 2014 para cá. E aí sim conseguiu se melhorar muito a forma de fazer as lentes. E essa tecnologia hoje é usada pelas grandes fabricantes como Varilux, Roy, Zeiss, todas elas usam hoje esse modo, essa forma de fazer essa lente. E o melhor maquinário hoje para você trabalhar esse tipo de lente é o maquinário Schneider alemão, é a melhor tecnologia, inclusive a própria Essilor, que fabrica as lentes Varilux, ela também usa uma parte do maquinário da própria Schneider. Então, é com essa tecnologia que nós trabalhamos. E isso revolucionou bastante o mundo óptico para que melhorasse bastante a visão. Porque quando você fala no multifocal, você tem várias visões e às vezes você acredita que a sua visão não está legal. Tô sentindo aquela diferença de longe, de perto, na hora que o chão está mais próximo, a adaptação é ruim. Alguns médicos falam, olha, você tem tal tipo, não pode usar. Isso é passado, isso aí mudou tudo. Então, inclusive, isso, Cleo, é muito importante porque eu venho do poder público. Eu tive o prazer de ser coordenador geral de políticas públicas para a população idosa no município de São Paulo. Já tive o prazer de estar na presidência do Conselho do Idoso Estado de São Paulo e atualmente também estou como conselheiro do Conselho Estadual do Idoso. E o mais importante, nós voltamos a uma dos quesitos nossos dentro das nossas lojas, carta,
A gente escolheu o nome de Artam Vision porque significa Arta, é um nome em sânscrito que significa riqueza, que a gente tenha uma visão da riqueza, que é a interatividade com todos, com a natureza e principalmente com a natureza humana. Então, a nossa especialidade em relação para os idosos, principalmente porque a população idosa, aqui em todo o Brasil, o número de idosos que cai é muito grande, devido que estão com cataratas, e a gente sabe do perigo que é. Uma vez que o idoso cai, a recuperação dele, infelizmente, é muito lenta. Nossa, Alexandre, a minha avó, que eu falo, né, que ela veio do futuro só para me conhecer, mas a minha avó, desde que eu era pequena, ela falava, velho só morre de queda e diarreia, né? E são duas coisas terríveis para o idoso, não é verdade? Sim, verdade. Inclusive, dentro do Conselho Estadual de Idoso, é muito importante estar vinculando isso. Existe o selo amigo do idoso. E uma das prerrogativas para que as prefeituras do Estado de São Paulo tenham o selo amigo do idoso, uma das questões é a saúde ocular. Então, isso para nós é muito importante, vincular principalmente a tecnologia de ponta, principalmente para atender os nossos idosos com toda a precisão, porque é a questão assim, muitos nunca usaram os óculos. Então, para que eles se adaptarem, principalmente com a questão de multifocal. Então, é importante, José, eu quero que você fale um pouco para o nosso público, ou para o público que está nos assistindo, quais são o que é um multifocal, quais são as suas ramificações em relação a isso, porque muitas das vezes as pessoas são enganadas quando vão comprar um óculos. Eles falam que estão vendendo uma multifocal e na realidade estão vendendo uma visão simples. Josiel, complementando o que o Ale falou, olha, eu fui fazer um óculos. E aí, o que aconteceu? O oftalmo falou para mim, olha, tem que ser 1 grau para longe e 1 para perto. E aí, o que aconteceu? Eu fiz um óculos e eu não enxergava nada. Aí, o balconista, voltei lá na ótica, o rapaz falou assim, não, mas é porque você tem que se adaptar. Eu falei, tá bom, né, então eu vou me adaptar. E fiquei 1 mês com aquele óculos e eu continuei sem enxergar. E aí, eu voltei lá e fiz de conta que eu não tinha comprado o óculos lá. Cheguei no especialista e falei, eu queria que você desse uma avaliada se esse óculos está adequado para mim. E aí ele falou, olha, esse óculos não tem nada a ver com a receita que você pediu para fazer o óculos. E aí quando ele me falou isso, eu falei, então faça favor, arruma meu óculos que eu comprei aqui. E olha, isso é muito comum. Eu tenho a impressão que não fui só eu que passou por isso, José. Eu queria que você me falasse mais como que a gente pode fazer para não sofrer esse tipo de problema, porque eu sou usuária, entendeu? Eu sou totalmente, assim, uma pessoa indefesa para dizer se eu estou sendo lesado ou não. Eu só consigo ver que a minha vista piorou. Agora, como que eu vou avaliar isso? Como que podemos resolver esse tipo de situação? Então, é bem interessante que a minha história no ramo óptico foi bem legal, porque eu fui o vendedor que mais vendeu a lentes Zeiss quando ela entrou no Brasil em 2001. Fui vendedor recorde do estado. E depois eu acabei indo para o departamento técnico também. Quando o cliente tinha problema, ele não enxergava, eu ia fazer o trabalho junto ao cliente. O que acontece, né, às vezes, que na verdade o multifocal, ele tem em torno de mais ou menos uns 15 a 20 detalhes para aprender. Então, é mesmo? Porque se algum desses estiver fora, você não vai ter a visão correta. Um deles é o grau, que é óbvio, né? Se você tiver uma dioptria diferente do que foi prescrito, você vai ter esse problema. Mas existem, assim, N fatores, e a maioria das pessoas que trabalham em ótica, elas conhecem até 5, 6. E é até interessante que quando às vezes eu vou entrevistar pessoas de fora, que trabalham há 10 anos, lista aí para mim o que com multifocal pode acontecer para a pessoa não enxergar, no máximo 8, e na verdade isso quando é bom, né? Então ele vai bem, ele exige uma questão técnica na questão de você ter uma boa visão no multifocal. Agora, o maior grande problema, isso acontece às vezes da lente vir de forma errada, né? Mas uma loja tem que ter os critérios. No nosso laboratório, por exemplo, na hora que a lente está pronta, o próprio laboratório ele tem uma leitora que confere todas as informações que foi passada. Então é muito legal, porque ele não confere só o grau. Todas as informações que foi passada de acordo com a OS, esse nosso laboratório tecnológico faz. Então eu sou muito feliz com esse laboratório. LKM Cortinas,
Cortinas, persianas, papel de parede, tapetes, tudo personalizado para trazer mais conforto térmico, conforto acústico, controle de privacidade e luminosidade. Sabe quando você quer fazer aquele trabalho? Fica uma luzinha na sua vista atrapalhando, te dando desconforto e tudo mais? A gente pode te ajudar com isso. Chame 11 980 80 14 48. LKN Cortinas. E na questão também do multifocal, você, como eu te falei, são tecnologias. E ainda hoje, coloca uma tecnologia, por exemplo, uma tecnologia digital, que foi na época que o mundo inteiro estava passando para digitalizar as coisas, na década de 80, ainda é vendido hoje como um prato gostoso, como uma boa tecnologia, uma tecnologia que foi lançada na década de 80. É mesmo? Então, esse é um grande problema. Parece que sim, acho que eu passei por isso. Mas... porque eu passei mesmo numa leitura que era uma leitura, né, de uma máquina, tá? Eu falei, cara, tomara que esse negócio seja adequado. Só que nem eu te falei, o meu olho tem uma particularidade, porque eu enxergo duas imagens. Então, aí se eu estiver muito cansada, fica mais... Eu não sei se a máquina consegue fazer esse tipo de avaliação. Não, é uma ótima pergunta, porque, na verdade... Mesmo a lente mais simples não é motivo do paciente não enxergar. Mesmo a primeira tecnologia que foi quando você entra e fala assim, olha, eu tenho a tecnologia que é a de entrada, essa tecnologia é a tecnologia da década de 50, da década de 60, e depois colocam lá digital. Todas elas você vai enxergar. Agora o que vai mudar é a qualidade e a técnica da lente, como o campo visual dela e outras coisas que a Freeform vem revolucionando. Ah, isso foi outra coisa interessante que ele falou pra mim. Ele falou assim, olha, se você quiser enxergar muito, o valor é X. Se você quiser enxergar um pouquinho mais... eu não entendi nada, eu nunca comprei um óculos. Eu fui lá e ele falou assim, olha, o seu campo de visão vai ser desse tamanho ou vai ser desse tamanho e cada hora ia aumentando o valor. Que é isso, José? Fala pra mim. Vamos colocar, né? Igual você tinha televisão preta e branca, aí depois vem as coloridas, tubão, aí veio mudando até chegar hoje, acho que a última tecnologia, se eu não me engano, é 8K. Então ela foi melhorando, foi mudando, e realmente as lentes elas têm um desenho. Hoje já existe tecnologia que não tem distorção. A Freeform hoje, ela chegou num ponto dela fazer um desenho exatamente para o seu rosto, de acordo com as suas necessidades. Ela é totalmente personalizada. É fantástico. Nossa, que maravilha. Agora fala para mim, Alexandre, o idoso que vai colocar o óculos, né? Ele talvez tenha experiência ou não, porque normalmente a necessidade do óculos vem a partir dos 40 anos, é isso? Na realidade, hoje, é até interessante, advento do celular, para mim, assim, eu como pedagogo também, coisa assim, até interessante, quando no início do programa a Cleo falou assim para mim, nossa, ele faz bastante coisa, então eu tenho muitas formações. Agora eu vou falar sobre a questão do meu lado pedagogo. É interessante que hoje, tanto a Prefeitura de São Paulo, o governo de São Paulo tem um grande projeto, chama Projeto Visão, onde o que acontece? Muitos alunos, eles não têm aproveitamento nas aulas, devido que muitos não conseguem identificar que o problema que a criança estava tendo era devido que não enxergava. Então, por que disso? Hoje, infelizmente, o que os pais fazem para fazer com que a criança fique quieta? Dá um celular ou um tablet. E imagine só, mais de 6 horas, literalmente com a iluminação do próprio celular, queima a retina dessa criança. Uau. Então, hoje não é só idosos, na realidade são todas as idades, principalmente as crianças. Então, a gente tem que ter uma questão de prevenção. Sim. E essa prevenção é a conscientização. Pode perceber que, se você for ver os próprios filhos do Bill Gates, eles não usam celular. É proibido, ele proíbe os próprios filhos utilizar o celular, porque ele sabe que, na realidade, que muitas das vezes eles perdem a interação com as pessoas. Hoje em dia, as pessoas preferem estar com o celular do que estar convivendo com as pessoas. Então, isso faz com que a gente fique atento para essas questões voltadas à saúde ocular. Então, para o idoso, é muito mais difícil também, porque ele nunca utilizou. É a mesma coisa, você dá um carro para um jovem, quando ele está com 17 anos, para 18 anos, tirar a carta, e dá um carro para ele aprender a dirigir um carro com 80 anos. Para ele se adaptar, e o que acontece? Tem uma coisa, a população idosa, a maioria, é o que? Teimosa. Então, que ela fala, não vou usar.
Então, infelizmente, o óxido fica ficando aonde? Na gaveta, pessoal. Essa é a triste realidade. Então, como que a gente tem uma equipe totalmente preparada para atender a população idosa? A gente vende o óxido, liga para saber se está usando. É mesmo? Sim, isso é extremamente importante. A gente chama isso de pós-venda. Sim. E a gente chama, olha, dona Margarida, vem aqui pra gente tomar um café, comer um bolo. E na realidade, ela que leva o bolo de presente para os colaboradores, de tão satisfeito que fica, porque Legal. o carinho que se tem com eles. Aí ajusta, porque que ele faz? Coloca na bolsa, amassa. Tudo. Então a gente sempre está fazendo esse ajuste e estamos fazendo o quê? As perguntas para ele se está usando, Sim. se está se adaptando, como que se pode fazer para melhorar. E, por incrível que pareça, todas elas ficam satisfeitas com a questão do cuidado que a gente tem com a população idosa. Agora você falou uma coisa super importante, né? Porque a minha mãe mesmo, ela, quando alguma coisa não tá dando certo, ela fala assim, esse lugar não presta, não volto mais, não resolve. O problema continua ali. É muito interessante, né? Então, realmente, olha, faz muita diferença Bastante. você fazer esse pós-venda, né? E agora eu fiquei curiosa, em que lugares vocês atendem essas pessoas? Onde são as lojas? Nós temos no ABC, Santo André, Mauá, Ribeirão, Diadema, Praia Grande, Guarujá. E também a gente faz muito campanha, principalmente, como que eu falo? Nossa, eu ia perguntar isso, porque se você tem uma situação onde você não consegue identificar, né? Você tem uma população que está tentando aumentar a letra do celular para enxergar melhor, e ela não tem noção que ela já está com problema de acuidade visual, como evitar isso, né? Vocês fazem, então, campanhas para poder que as pessoas testem a condição delas, se está adequada ou não? Sim, nós levamos nossos médicos, nossos optometristas dentro das empresas, principalmente em parceria com a Prefeitura, principalmente um programa muito importante que tem na Prefeitura de São Paulo, que é o Inclui Sampa, onde a determinada secretaria, a Secretaria de Pessoa com Deficiência, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Direitos Humanos, leve suas equipes para estar atendendo a população. E com isso a gente está nesse programa e a gente passa a atender a população gratuitamente, uma vez por mês, em um céu que é escolhido pela Prefeitura de São Paulo, e a gente leva para a população a acuidade visual gratuitamente, porque é uma parte que é muito importante para a população de baixa renda e também as pessoas em vulnerabilidade social. E o ponto principal é isso, dar oportunidade para todos. Por isso, quando a gente escolheu o nome da nossa ótica, Arta Vision, para levar a riqueza para as pessoas. Sim, porque riqueza de detalhes, quando você enxerga bem, você tem riqueza de detalhes em tudo. As cores ficam melhores, né? Você consegue se comunicar melhor com as pessoas. Pegar um ônibus sozinho, né? Grande dificuldade para quem não enxerga direito. É verdade. Agora, me fala uma coisa. Vocês fazem esse atendimento em todos os lugares? Vocês levam um monte de equipamento? Como que vocês fazem esse processo? Porque, assim, você falou que vai nas empresas, vai no céu. Isso aí é uma coisa de 1 minuto. Atende muitas pessoas. Como que é esse processo? Então, eu tenho uma vasta experiência na questão de campanha. Trabalho com campanha há muitos anos, e centenas também de empresas, de cidades também, vários trabalhos que nós fizemos desde associações. Então, onde tiver mais de 60 pessoas, 50, a gente está lá fazendo o trabalho. E aí estamos esperando mais convites para fazer esse tipo de trabalho. Como assim? Quer dizer que eu posso chegar e separar um centro onde tem ali um grupo de aulas gratuitas de dança e falar, meninas, hoje é o dia da acuidade visual. Chamo você e você leva a equipe para fazer isso? Com certeza, nós vamos trabalhar com os melhores equipamentos, com os melhores profissionais, para que tudo ocorra como sempre ocorreu, muito bem feito. E para nós é muito importante também, lembra que eu falei do selo amigo do idoso? Para que a prefeitura tenha um selo amigo do idoso, um dos requisitos é ter a atenção na acuidade visual. Só um dado muito importante, no Guarujá nós fizemos uma parceria com o Conselho Municipal da Pessoa Idosa e nós fizemos levantamento. Pasmem, só no Guarujá nós temos 47 mil idosos e nós abraçamos essa campanha para estar atendendo a população do Guarujá no mês agora de outubro e novembro,
para que a gente possa atender um número maior da população idosa, para que se faça esse exame gratuito de acuidade visual. Então nós estamos indo nos NCI. Que é o NCI? Núcleo de Convivência do Idoso. Nós estamos indo também atender dentro da prefeitura, na Secretaria de Esporte, onde se tem políticas públicas para a população idosa, que é um número grande de os idosos que fazem esporte. Então são pontos na qual a gente divulga para que os idosos possam marcar a fazer a sua agenda e também ir na nossa clínica para fazer o exame gratuitamente. Outro ponto também, a gente está levando também essa campanha para Diadema, também onde tem praticamente 52 mil idosos lá. Então, a gente fala uma gama muito grande para que a gente está atendendo, e a gente fala que a gente atende realmente com muito carinho, porque a gente está mudando realmente a vida dessas pessoas, Cléo. É verdade, porque enxergar é tudo. Agora, Alexandre, você tinha comentado comigo que existe um problema sério, que é uma questão de as pessoas estarem no quarto, apaga a luz e liga o celular, que isso é terrível, né? Como que é? Isso assim, eu e o José, a gente conversa muito sobre isso, e na realidade a gente viaja, nós fazemos muitas viagens internacionais, e a gente fala assim, em casa de serreiro, espeto é de pau, e vira e mexe, quando a gente viaja, ele briga comigo. Apaga a luz do quarto, eu fico lá com o celular, abaixa isso aí, porque infelizmente, você vai danificar sua vista. Então, a gente passa a mostrar, a se preocupar e passar essa informação para a pessoa. Sim. E a gente fala, infelizmente, tomem cuidado com isso. Vai dormir, desliga o celular e pronto. Porque assim, virou um automatismo tão grande, se acorda, já pega o celular, vai dormir, se com o celular, muitas das vezes a gente até adormece com o celular na mão. Alexandre, eu estou impressionada com o Arta Vigia, Josiel. Parabéns por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, né? Porque eu acho, olha, não sabia que tinha condição de fazer todo esse cuidado com a população, inclusive gratuitamente, né? Fazer toda essa triagem gratuitamente. Eu não tinha noção que isso era possível. Gratidão. Quero aqui dizer que eu estou muito feliz de saber que tem empresários que não pensam só no dinheiro, né? Eles pensam também em como melhorar a vida das pessoas, como tornar as coisas mais fáceis, porque hoje em dia a vida é tão corrida, dificilmente a gente consegue agendar um horário para ir até um lugar X para fazer um exame. Eu também tenho empresa de cortina e persiana. Eu atendo meu cliente em qualquer lugar que ele quiser, seja à noite, seja de manhã, seja no final de semana, onde for mais fácil para ele, eles estarem lá. Eu acho perfeito vocês terem uma ótica que faz esse atendimento aonde o público está. Então, esse também é um dos nossos diferenciais, porque muitas das vezes a gente tem que se preocupar com os colaboradores dentro das empresas. Imagine só dentro de um ateliê de costura. Sim. A maioria hoje quem costura são as idosas. E o que acontece? Pra gente só para passar uma agulha e ter um óculos. Então o que acontece? Elas mesmas, assim, é tão interessante, elas são tão perspicazes, elas criam métodos para colocar a linha na máquina ou algo do sentido. E esquece do óculos, porque é verdade. Então a gente procura realmente dar oportunidade para todo mundo, e também as empresas pensarem na saúde ocular dos seus colaboradores. Imaginem só, muitas das vezes também a empresa perde muito, porque de tanto atestado que os próprios funcionários dão. Sim. E não sabe que a dor de cabeça é falta de fazer exame oftalmológico. E o que acontece? Isso evita isso, melhorando a saúde para esses colaboradores. Então, a gente sempre se preocupou com essa questão de levar oportunidade para outras pessoas. E também, como o programa seu, também está levando esclarecimento, está levando tecnologia, mostrando que realmente quais são as ideias de ponta, quando a gente fala de inovação, e a gente tem nas nossas óticas que traz realmente o que há de melhor no mercado. Uau, muito bem. Josiel, parabéns, né, pela sua dedicação em estudo, em treinar pessoas, porque isso é resgatar vidas também, né? Você tornar um profissional que trabalha com você, um profissional cada dia melhor, um profissional que está atento às questões dos clientes, né, que não só está ali para fazer a venda de um produto, mas também fazer um pós-venda bem feito, que isso vai mudar a vida das pessoas. Parabéns, Josiel.
Obrigado, como eu te falei, ótica são muitos detalhes, né? Tipo de produto, como escolher bem o óculos. Então, para quem assiste esse vídeo, escolha melhor, porque realmente tem ótica que faz a diferença. Você escolher um bom técnico que conhece, né? A tecnologia a favor, como por exemplo, você usa um celular, você tem uma lente que filtra os raios nocivos do celular. E existem várias coisas que você pode colocar aí, e aí com o tempo a gente pode fazer um outro vídeo para explicar bastante coisa. Agora eu fiquei até curiosa, porque tem gente que fala, olha, se você trabalha com poeira, não pode ter uma película X. Se você trabalha com isso, não pode ter a película Y. Quantas películas tem para um óculos? Na verdade, existe muita invenção de película. Não existe tanta película assim. Existe sim diferentes tecnologias, que eu colocaria aí umas 4 tecnologias diferentes. Hoje, as nossas lentes, elas sofrem um tipo de tratamento que a durabilidade do antirreflexo dura muito mais. E aí você tem nível de antirreflexo, você tem um antirreflexo de entrada, que é um básico, e aí você vai subindo, que é um que é super transparente, você tem um que filtra a luz azul, você tem outro que é a blocker, que você red blocker, que você filtra tanto azul como as luzes vermelhas, e aí vai, porque o antirreflexo, ele é uma tecnologia que também vai evoluindo com o tempo. Maravilha. Eu fico muito feliz de saber que tem tantas opções, né? Porque, como você falou ali, eu tô precisando de um óculos hoje, eu não sei o que eu vou lá e vou comprar o que a pessoa fala, que ela que sabe que eu preciso, porque eu não tenho nem a linguagem para pedir a coisa certa, não é verdade? Verdade. É assim, é até interessante nessa questão que a gente procura sempre passar para os nossos clientes, porque a maioria das pessoas tem apenas um óculos. Ah, é? A maioria das pessoas, infelizmente, só tem um óculos. Imagine só, você vai visitar sua mãe, você esquece o óculos, você só vai voltar lá vê-la novamente daqui 6 meses. O importante é, a gente sabe que... volta do meio da estrada, 100 quilômetros para buscar o óculos. O pior que muita gente faz, para numa farmácia, pega um óculos, coloca lá, a resolver a mesma coisa. Piorou. Como assim? Não pode usar aquele óculos não da farmácia? Por quê? Não. Por isso é necessário os exames para isso. Então não deixa eu ver se tá bom, entendeu? Então a gente até brinca, hoje em dia a infelicidade de muitos casais, porque elas não têm a ânsia tão grande, o medo de ficar sozinha, então qualquer pessoa que aparece, ela coloca para entrar dentro da vida dela. Então é a mesma coisa, o óculos, você tem que realmente ir especialista para fazer a acuidade visual para aquilo que vai ser melhor para você. Então sempre a gente procura mostrar para as pessoas para que tenham outros óculos, até para também assim, com uma pessoa que tem mais vaidade, depende da roupa que ela tá, ela usa aquele óculos. Certo. Vê, que nem você, com certeza, se abrir seu guarda-roupa, tem quantos pares de sapato, quantas bolsas você tem. Então, se a gente está falando de saúde, então por que só tem um único óculos? Então, boa dica aí, viu? Vai ficar uma boa dica aí, realmente, gente, porque se você tem um monte de sapato, você não tem um monte de óculos, né? Cada hora, o óculos também, ele acaba criando uma moldura para o seu rosto. Verdade. E trazendo uma energia diferenciada para você, né, Gisele? Sim. Se você permitir para nós, se convidar para um próximo programa, a gente pode falar sobre design. Uau! É muito bacana. Já tô com água na boca de falar sobre esse assunto. Vamos fazer. A gente pode trazer alguns óculos, né? Com certeza. Vamos deixar aqui, para as pessoas ligarem para vocês e ganhar um desconto. O que a gente pode oferecer para o nosso público? Estamos passando no canal 9 da NET, 8 da Vivo, 20 horas na quarta-feira, na TV aberta. Também estamos no YouTube, Spotify, Instagram, linkando o negócio, está em todas as plataformas para trazer informação importante e interessante para você. Agora me fala, o que nós vamos oferecer para o nosso público? O que? Além do desconto, o segundo óculos vai ter 60% de desconto. Uau! É isso aí. Então, você tem que entrar em contato com qual telefone? O telefone da loja, né? Pode ser o 11 999 59 8226. Repetindo, 11 999 59 8226. Liguem, venha para Artavision. Uau, é isso aí, gente. Olha, muito obrigado, feliz de ter vocês aqui. Gostaria das suas considerações finais. Bom, assim, eu quero agradecer, quando eu falo assim, meu agradecimento pela vida, agradecimento, eu falo que eu peço
eu falo uma frase que eu quero ser Om Namo Narayanaya, que significa quero ser um canal de luz aonde eu estiver. Então, e quero compartilhar a minha luz com a luz da Cleo, com a luz do Josiel, para que a gente possa cada vez mais envolver mais as pessoas, para que ela possa enxergar a sua vida íntima e enxergar seu maior tesouro, que é o seu coração. Uau! E você, Josiel, quais suas considerações finais? Eu gostaria de agradecer a você por estar aqui, para a gente fazer isso daqui, e agradecer também as pessoas que vão ver esse material, né, que nós vamos estar à disposição para tirar dúvidas, pode mandar, porque muitas vezes essa orientação falta, né, e eu amo isso, gosto de verdade, estarei à disposição aí para todos que assistirem. Maravilha. Linkando negócios para você ter uma casa mais bonita e você ser mais feliz. Eu sou a Cleo. Falamos aqui sempre sobre ESG, saúde e bem-estar, tem tudo a ver com o que a gente gosta de propagar. Para que você tenha uma casa melhor e que você seja mais feliz. Sua marca está pronta para o futuro? A revista Linkando Negócios te conecta com os líderes e empresas que estão moldando o amanhã. Somos a plataforma ideal para quem busca impactar no mundo dos negócios e na sustentabilidade. Anuncie na Linkando Negócios e posicione sua empresa entre os inovadores. Hoje estou aqui no Allianz Parque entrevistando Alexandre Laffer, que é uma pessoa visionária. Você é o CEO da Vitacom, você fundou a Vitacom. Conta um pouco dessa história. Sim, eu comecei a Vitacom, ela vai completar agora 17 anos de história, com um grande propósito de reinventar a vida nas cidades. A gente acredita que é possível criar uma vida melhor, com mais mobilidade e mais tempo para as pessoas que moram aqui numa cidade maluca como essa, e assim a gente vai criar um impacto positivo na vida de milhões de pessoas. Olha, eu fiz questão de vir falar com ele, porque eles são muito ousados, né? Estão com um projeto incrível aqui no Allianz Parque. Mas primeiro, eu queria que ele falasse um pouco do projeto que ele fez para os idosos. Fala para mim, como que é isso? Muito legal esse projeto. Nós identificamos que a população idosa vem crescendo ano após ano, né? Hoje nós somos cerca de 27 milhões de idosos no Brasil. Esse número vai ultrapassar 60 milhões nas próximas décadas. Então é muita gente que precisa de uma solução de moradia. Né? Os modelos anteriores em que o idoso era cuidado por alguém da família ou tinha um cuidador que era de certa forma não profissionalizado, não funciona mais hoje. Né? As famílias estão menores, você não tem mais disponibilidade de mão de obra. Então nós precisamos trazer uma solução para a sociedade, mas nós queremos que a gente nem gosta de chamar de idoso, né? Nós falamos as pessoas da melhor idade, elas vivem hoje com muito mais atividade, com longevidade, com energia, produzindo, socializando. Então nós criamos um modelo de moradia inédito no Brasil, que ele tem características que prezam a longevidade de uma vida saudável, qualidade de vida, um produto que vai revolucionar o mercado e atender esse público que é o público da economia prateada. Maravilha. E eu queria que você falasse agora do projeto do Allianz Parque. Eu acho o seguinte, gente, nós temos que cada vez mais, entendendo a nossa economia, criar soluções que criem possibilidades. E a Vitacom é incrível para fazer isso. Né? Estamos hoje aqui jantando no Allianz Parque, convidei todos os meus amigos. Que legal. Realmente essa foi uma estratégia incrível. Nós, hoje, a Vitacom produz os melhores produtos para investimentos imobiliários, né, focados em mobilidade, em tempo, mas que eles geram muita rentabilidade para o investidor. Nós criamos uma segunda empresa, que é a House, que ela administra os apartamentos, né, de uma forma digital, prática, como se fosse o seu banco digital. Nós gerimos o seu apartamento para que ele produza o máximo de renda. E faltava a última fronteira, que é trazer o inquilino já direto para o apartamento, para o investimento imobiliário. Ele é um investidor, ele tem ocupação garantida, rentabilidade garantida, ele tem previsibilidade. E qual o maior polo gerador de demanda do Brasil? Allianz Parque. São quase 3 milhões de pessoas por ano que vêm de fora de São Paulo para os jogos, para os shows, que querem experiência, que obviamente tem um prêmio, né, pela experiência conjugada. As pessoas a gente já tem uma área aqui dentro do estádio e a parceria com a Allianz nós oferecemos já hospedagem às nossas unidades, principalmente aqui no entorno, para que as pessoas possam, que vêm aqui para um show, para um jogo,
já possam ter hospedagem para vir a pé, para ter toda a comodidade, uma experiência incrível com eventos, com transporte, com jantares, enfim, toda uma experiência diferenciada. E aí a rentabilidade do nosso investidor vai lá para cima, a experiência do usuário é incrível. Então essa aliança, né, com o Allianz Parque, ela realmente trouxe uma nova era para o mercado imobiliário e para os investimentos das pessoas que gostam de ter uma posição imobiliária. É interessante, gente, porque quantos anos você tem? Muitos anos. Eu tenho 47 já, então, e vários cabelos brancos. Que isso. Então, assim, o mercado está muito rápido, né? A gente precisa cada vez mais de pessoas que tenham inovação, tenham criatividade, que façam o mercado fluir de formas criativas que antes não acontecia. É isso que vai mudar o mundo, é isso que vai diminuir a pegada de carbono, é isso que vai melhorar todo o nosso planeta, não é verdade? Mobilidade, menos carbono, que as pessoas usam menos carro, não tem que se transportar, já tem um lugar de trabalho no próprio prédio, já tem academia, vida mais saudável, muito mais tempo para você fazer aquilo que realmente interessa na sua vida e ainda proporcionar um mundo melhor. Quantos apartamentos você já entregou? Eu estava fazendo uma conta hoje, você acredita? Passaram de 30 mil apartamentos e é só o começo. Estamos ainda engatinhando com vários objetivos e hoje a House, né, que é a empresa de administração, ela já administra mais de 200 mil apartamentos. Então continuamos crescendo e mudando a vida das pessoas para melhor. É isso aí, gente. É por isso que estou aqui hoje linkando negócios para registrar esse momento. Eu ia premiar ele no Prêmio ESG Sustentabilidade que Inspira na Lesp, mas a gente não conseguiu alinhar o assunto. O ano que vem me sinto premiado já com a sua presença. Muito obrigada. Obrigado. Suas considerações finais. Minhas considerações finais, vamos acreditar no Brasil, tempos melhores e incríveis estão por vir. Nós somos patriotas, acreditamos aqui no futuro do país, empreendedores com bons propósitos, conseguem mudar o país, obviamente com equipes, com times que acreditam no nosso futuro para deixar um legado positivo para as próximas gerações também. É isso aí. É isso aí. Eu sou a Cléo do programa Linkando o Negócio. Segue a gente lá para mais informações e saber como você também pode impactar o mundo com sustentabilidade. Linkando o Negócio para você ter uma casa mais bonita e você ser mais feliz. Em um mundo que clama por responsabilidade e inovação, nasce uma coletânea única, mostrando que o ESG não é apenas um conceito, é o caminho para o futuro. Neste livro, líderes e empreendedores compartilham soluções para os desafios do nosso tempo, como energia, água, reciclagem, inclusão social e muito mais. Faça parte dessa história e garanta seu capítulo na coletânea de práticas ESG da Linkando Negócios. Linkando Negócios, hoje estamos aqui com amigos especiais gravando na loja LKN Cortinas. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Aqui nós temos um podcast que pronto para receber pessoas incríveis como esse pessoal que está aqui comigo, gente. Eu sou muito privilegiada. Dr. Roberto Castro, ortomolecular, cuidou de mim quando eu estava com câncer. Eunice Porto, que cuidou de mim da vida toda, e o meu amigo Abel, pessoa incrível, gente. Se você imagina que Deus existe, tá do lado deles, viu? Porque, olha, são pessoas que transformam vidas. Por favor, se apresente, Eunice, começando pelas damas. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou Eunice Porto, eu sou graduada em psicologia, trabalho há mais de 35 anos, sou consteladora, dou aula de constelação e vai ser um prazer estar aqui com essas pessoas tão especiais para essa troca dessa noite. É isso aí, vamos lá, meu amigo Abel. Bom, meu nome é Abel Fernandes, além de tudo sou político, né? É político. Eu também, sou um dos fundadores do Partido Republicanos. Sou gestor de segurança pública e privada, com mestrado em gerenciamento e crise, tenho administração de empresas, sou gestor público, né? Mas eu sou espiritualizado, adoro ajudar o próximo, meu objetivo, o meu propósito de vida é a ação social, é ajudar aquele que precisa. E estou aqui nessa reunião junto com vocês aqui para aprender um pouco mais, né? E agradeço a oportunidade. Afinal de contas, gente, a política merece melhorar, né? E a pessoa, quando tem o olhar para o outro, tem um grau de espiritualidade, com certeza pode melhorar qualquer ambiente, mesmo que seja política. Não, Roberto? Ah, com certeza, né?
Afinal de contas, só tem duas formas de resolver as coisas, nos dois P's. Ou na política, ou na porrada. Como a porrada não é uma boa coisa, né? A polis, como uma capacidade de comunicação e negociação, entra nessa situação. E foi assim que eu entrei também, né? Entrou onde? Em condições políticas, afinal de contas, as coisas tiveram que entrar no meu sistema na porrada. São as histórias pessoais que modificam as nossas condições, a nossa própria formação, né? Eu, de formação, sou enfermeiro, sou professor universitário, e eu tive uma situação, e tenho uma situação que minha filha mais velha, ela é uma criança especial, e isso fez com que eu mudasse a forma como eu enxergasse as coisas, porque eu fiquei pesquisando o que havia ocorrido com ela, para ela vir com as dificuldades que ela veio. Isso fez com que eu mudasse a minha formação convencional. Minha área inicial de especialidade é trauma, né, e tratamento de feridas. E chegou um momento que eu comecei a observar que existiam outras coisas. A minha especialidade começou a aprofundar. Hoje eu faço modulação intestinal, terapia bioortomolecular e atuo em 4 níveis do ser: bio, psíquico, sócio, espiritual. Porque é assim que o organismo atua, né? Quando eu vejo o meu paciente e eu coloco a gotinha de sangue no microscópio, eu estou enxergando um tecido, que é o tecido sanguíneo. Só que esse tecido ele abre para mim informações nesses 4 níveis. De forma que de vez em quando eu falo, gente, isso aqui não é meu, né? Quando é da psique eu já mando para a Eunice. Quando às vezes um paciente chega para mim com alguma ferida no corpo físico, por exemplo, se é uma condição que envolva as condições da psique ou espiritual, eu já mando cada um para o seu sacerdote, e o que é da minha parte eu faço complementações e vou tratando o intestino e vou modificando a área bioortomolecular desse paciente. Maravilha. E a gente vê o mundo sendo integrado de uma forma positiva, né? Hoje em dia a gente não trata só de uma situação local, né? A doença, ela muitas vezes é um reflexo de emoções, sentimentos e uma série de outras coisas. Assim como a nossa política é reflexo de um povo, né? Que precisa ser educado, né? E a gente está aqui falando de ESG, falando de bem-estar, e vendo aí que o mundo tem muitas possibilidades de melhorar, não é verdade, Abel? Verdade. A gente falando sobre a política, eu digo que a política ela tem que evoluir, né? Tem que esquecer um pouco do benefício próprio e realmente se doar para o próximo, porque o servidor público lá está para quê? Para servir o público, para servir o povo, né? Então, eu já tinha comentado uma vez com você, né, Cléo? Que no meu ponto de vista, acho que aqui hoje eu posso falar, né? Sim. Que no outro programa não deu certo, mas o político deveria trabalhar de forma voluntária. Ele quer ser político, ele quer servir o povo, ele vai ter o emprego dele, né? Pode ser um funcionário público, pode ser um empresário, pode ser o que for. Mas a parte política tem que ser um serviço voluntário. É verdade, voluntário. E a energia aqui é alta, gente. O celular nem funciona mais, eu não consigo mudar mais. Esses seres brilhantes. Imagina o padrão vibratório está lá em cima. Subiu, né? Está lá em cima. A gente gravou uma vez, né, com uma pessoa, e aí ele começou a contar, assim, como que ele cocriava a vida toda, né, através e ele fez um livro, a gente até premiou ele esse ano também. Ele é uma pessoa super espiritualizada. Ele, 20 anos atrás, escreveu um livro contando a história do mundo em 2080. E aí ele contava que tudo no mundo era ouvido por uma pessoa só, né? Então, já estamos aqui. Ele escrevendo em 80. Então, a gente vê que, assim, o mundo está evoluindo muito rápido, né? E a gente não pode mais seguir os mesmos padrões, nem na política, nem na medicina, e muito menos na mente das pessoas, né, Luiz? Como você pensa? O que você vê, assim? A gente vê tantas pessoas com traumas, com problemas, com que vem já gerações, muitas gerações. Dá para quebrar tudo isso? Dá para quebrar. Eu falo que
quando nós manifestamos muitas coisas que estão na nossa psique, muitas vezes tudo isso que a gente traz achando que é nosso. Mas eu falo que Nietzsche, ele tem no livro Assim Falou Zaratustra, ele faz uma metáfora do desenvolvimento humano. Então ele fala que enquanto humanidade nós passamos por um processo de evolução, e o primeiro estágio de evolução nós somos o perfeito camelo. Por que o camelo? Porque o camelo ele tem as corcundas, ele vai carregando um peso e ele fica muito feliz de carregar aquilo, ele se dobra diante do joelho, ele não vê o peso que ele está carregando no próprio corpo, para que as pessoas coloquem mais peso, e isso o deixa muito feliz. Trazendo isso para o nosso dia a dia, a gente pensa que o camelo ele também não bebe água, ele come pouco, ele suporta muito tempo na abstinência, e se a gente traz isso para esse lugar de evolução humana, quando a gente fala de psique e de desenvolvimento humano, muitos de nós, a maioria, está aí na fase do camelo inconsciente, porque a gente vai trazendo muitas coisas que vêm dos nossos ancestrais, a gente vai carregando esses padrões, fazendo mais do mesmo e achando que isso é nosso. E como a gente não tem isso como consciência, a gente vai carregando um peso de repetir a história dos nossos pais, dos nossos avós. A gente vai repetindo doenças, a gente vai repetindo questões psiquiátricas, a gente vai repetindo o desconhecimento, a gente vai repetindo abusos, questões de doenças no sentido de, eu preciso cuidar, e todo mundo conhece esse exemplo que é muito simples. E na minha família todo mundo morre do coração aos 40, estou chegando aos 30, preciso me cuidar. Como se fosse algo que uma maldição, e que a gente não precisasse ou não conseguisse sair disso. Mas esse é o que o Bert Hellinger chama de amor em desordem, porque quando a gente consegue olhar para os nossos ancestrais e a gente consegue sair dessa fase do camelo, a gente precisa primeiro ter consciência. Peraí, quem disse que eu preciso repetir a história dos meus pais, dos meus avós, bisavós? Quem disse que essa história precisa continuar a ser a mesma? Quem disse que eu não posso fazer diferente? E aí a gente vai para esse lugar do crendice, que é o momento em que eu posso virar a chave, porque enquanto eu estou nesse lugar de mais do mesmo, repetindo aqui, sendo mais uma nessa grande teia da vida, inconscientemente repetindo a história, eu estou nesse processo do camelo. Quando eu paro pelo autoconhecimento, quando eu consigo ter uma noção de que, peraí, quem disse que eu preciso repetir isso? Eu estou num questionamento que é sair do padrão do mais do mesmo e questionar. A crendice, ela só se transforma quando eu questiono de onde vem isso. Quem foi que falou? Por que eu acreditei? E aí você vai para um próximo nível, que é o leão. Enquanto você está no camelo, você vai carregando esse peso, você vai carregando coisas que não são tuas, você vai feliz. Então você carrega o lixo de pai, de mãe, você vai entrando no lugar de ter que ficar meio de sustentando relação de pai e mãe, sustentando falta de dinheiro, falta de relacionamento afetivo saudável, mas porque as pessoas que vieram antes não sabem o que é isso. E quando eu olho e eu falo, peraí, mas porque minha mãe não viveu um relacionamento saudável, eu preciso continuar procurando parceiros distantes, ausentes, eu preciso continuar fazendo igual? Para isso, eu preciso ter essa consciência. E quando eu olho, e muitas vezes a pessoa chega dentro desse lugar de camelo, vai buscar a constelação e fala, Eunice, eu estou cansada de encontrar homens ausentes ou pessoas no meu âmbito de trabalho que me cobram muito, por mais que eu faça, é pouco. E quando você vai ver, ela está tão envolvida, tão intrincada com pessoas que vieram antes e que foram excluídas do sistema familiar, que ela simplesmente repete. E aí, quando ela vai tendo um pouquinho de consciência, eu nem sabia disso, nem imaginei que pudesse fazer diferente. Aí ela vai para um próximo nível, que é o do leão, e aí eu conto daqui a pouco. Não, mas eu que eu tô gostoso, gente. Mas eu quero dizer para você o seguinte, a minha tataravó, ela foi laçada. Isso quer dizer o quê? O meu avô chegou lá no interior do Pernambuco e não tinha nenhuma mulher para ele, porque as mulheres estavam prometidas para os filhos dos vizinhos. Também não tinha o que comer, porque ele era europeu e lá tinha tubérculos, então ele não sabia o que comer. E aí, o que ele teve que fazer? Foi lá no mato, caçou a Índia,
amarrou no quintal dela e ela virou mulher dele. E aí a Índia é a pessoa que cuida da roça, da criação, da casa e da comida, né? Ela que planta, ela que colhe, tudo mais. Então aí ele arrumou um sistema de funcionar ali naquele lugar onde ele estava incluso. Então, é assim, gente, nós estamos falando de sequestro, estupro, né? Sei lá se a família também já morreu, então, tudo isso, que é uma coisa muito normal lá no Pernambuco no século passado. Faz só um século que tudo isso mudou, que hoje nem cachorro a gente trata desse jeito. Nem cachorro ele é amarrado num lugar se ele não quiser. E aí, Roberto, isso fica marcado no nosso corpo? Isso muda também a nossa genética? Como que é isso? É bem importante, né? Porque eu estou ouvindo aqui a Eunice falar e eu estou me lembrando de uma série de pacientes, inclusive um da semana passada, que foi exatamente essa situação, né? Então eu vou usar sempre o exemplo dos casos que eu pego, porque fica uma coisa bem mais prática, porque o que eu lido é bem complexo. Eu entendo bem, mas cada paciente vai entender a sua história. Então eu tive um paciente que chegou com sobrepeso, a madrinha já realmente assumindo o lugar da mãe, que já não está mais nesse plano, olhou para ele e falou: olha, você não está legal, vou te encaminhar para o Dr. Roberto. Ele veio do interior, veio bastante ressabiado, com sobrepeso, pressão muito alta, e quando eu olhei para o sangue, eu vi que tinha muita alteração, porque o sangue ele conta muita história, o corpo conta a história. Por quê? Porque o nosso corpo é assim. Tudo isso que aconteceu, que você acabou de contar do seu tataravô, ainda está registrado no seu organismo. Então nós conseguimos detectar isso através do sangue, porque o sangue traz informação genética de até 5 gerações. Uau. Então, a nossa cor de cabelo, as nossas características de fala, comportamento, ela vem através dessas 5 gerações. Deu 5 gerações, você já não tem manifestação orgânica, mas tem manifestação de psique. Que aí essa manifestação de psique ela fica registrada no olho, que é aí que nós entramos na iridologia. Então eu costumo dizer que quando eu olho nos meus equipamentos e eu não consigo encontrar, porque a conta não fecha, eu vou para o olho. Porque aqui traz 8 gerações, aí nós já estamos falando muitas informações séculos passados. Por quê? O que eu quero dizer com isso? Quando eu pego uma pessoa que ela vai responder a determinados tratamentos, ou ela vai ter um comportamento muito divergente do restante da família, ela fala: eu não pertenço a essa família, não tem como. Porque senão, aí vou falar pela minha fé, não pela de ninguém, acredito em Deus. Deus não vai colocar uma pessoa que não pertence àquele clã, não pertence àquela egrégora. Não existe. Mesmo na questão da adoção, isso não existe. Então ela passa a pertencer àquele determinado grupo, mesmo ela não se reconhecendo. Isso fica registrado no organismo. Então o organismo ele mostra através de uma lateralidade, né? Então vamos supor, uma pessoa que apresenta muita queixa, que fica tudo no corpo direito. Eu sempre bato o lado direito, quebro o lado direito, tem problema do lado direito. Ela está falando que tem um problema com a autoridade, um pai, outro homem, mas alguém que tem um problema de autoridade com essa pessoa, ela já está falando: direcione-se para os órgãos e as condições do lado direito, porque alguém acima de mim, que pode ser até um pentavô que ela nem conhece, tem uma autoridade diretamente sobre essa pessoa. E aí eu olho no sangue e eu vou ver características no sangue que vão me falar sobre isso, que vai ser geralmente um sangue estagnado, que vai me falar de fígado, que já vai falar de ódio. E aí nós vamos ter que ir lá para trás, né? Eu costumo sempre dizer o seguinte: quando nós vemos uma figura fantasmagórica, aquela pessoa, a figura do ódio, nós sempre vemos aquele olho vermelho. Por quê? Porque o fígado são o verdadeiro olho das almas, é o olho da alma. A pessoa está com ódio, vem aqui, fica vermelho, entendeu? Então sobe com uma comunicação direta e isso manifesta organicamente. Então através disso que nós começamos a olhar e a partir daí eu já mudo o foco, né? Porque eu entendo que não adianta eu pensar com essa pessoa em passar outra coisa. Muitas vezes eu tenho que parar e falar: olha, aqui eu vou parar a sua consulta e nós vamos fazer a oração do perdão.